Então, né, hoje vamos passar um pouquinho pela palavra, né? E hoje eu quero falar sobre um homem que ele orou. Ele orou bastante, né? E muitas pessoas falam assim, não, mas ele orou, ele não precisava orar. Por que ele orava? Sendo que ele era santo, sendo que ele é santo, né? Sendo que ele é uma pessoa divina, para que ele orava? Mas hoje eu quero falar sobre Jesus. E ele teve muitos momentos de oração com o Pai, né? Porque ele é 100% homem e foi 100%, ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Ele tinha suas limitações, ele tinha as suas dores, e por isso que ele entregava tudo ao Pai. Ele orava a Deus, Jesus orava a Deus. Então, quero que você abra sua Bíblia hoje lá em Lucas. Lucas, capítulo 6. Quem for achando deu um amém para eu saber. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Amém. Lucas capítulo 6, versículo 12. Amém? Amém. Lucas 6, 12. Fala assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vou ler novamente, amém? Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Aqui, amado, Jesus, a gente dá para ver aqui, né, que Jesus estava orando. Orando por quem? Ele, antes de escolher, ele antes, sabe, de nomear, de estar ali com os seus discípulos, né, de escolher os seus 12, ele orou antes. Ele estava fazendo o que aqui fala, ó, e aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, antes de ele escolher os 12 discípulos, ele estava fazendo o quê? Orando. Ele estava orando. Ele estava orando ao Senhor, a Deus, ele estava orando. Eu creio que ele estava falando assim, Pai, né? Os 12 discípulos, e aí ele estava tendo uma conversa, filho com o Pai, né? E quantas das vezes nós, né? Perdemos muitas das vezes esse tempo com o Senhor. Porque a gente é o que? A gente é filho. A gente somos filhos e filhos do Senhor. Mas às vezes a gente perde esse momento com Deus. De falar, Jesus, será que é essa decisão que o Senhor quer que eu tome? Jesus, Deus, será que é essa, sabe, posição que o Senhor quer que eu fale, que eu tome? Às vezes nós acabamos fazendo o quê? Tomando as coisas por impulso. E não perguntamos a Deus se Ele quer, se é da vontade dEle, se é do jeito dEle. Então, aqui, Jesus, ele estava orando a Deus, ele estava pedindo uma decisão, ele estava, sabe, orando a Deus para tomar uma decisão. Porque a Bíblia fala que ele estava orando, e depois ele foi o quê? E quando já era dia, chamou a si os discípulos, escolheu 12 deles. Então, creio eu que ele estava orando a Deus, falando ao Senhor sobre os discípulos. Né? E às vezes nós, né, ser humano aqui pecador, não oramos, não pedimos a Deus uma confirmação, não pedimos a Deus, Senhor, será que é dessa forma? Será que é isso que o Senhor quer para mim? Às vezes nós tomamos decisões precipitadas e lá na frente a gente vê a consequência da nossa decisão, né? Seja em um relacionamento, seja em um trabalho, seja em uma escola, seja em muitas áreas da nossa vida. Muitas das vezes a gente toma decisões erradas e a consequência vem. Então, aqui, gente, é algo explicando pra gente. Ore antes de tomar uma decisão. Aleluia. Ore antes de tomar uma decisão. Porque Deus, Ele está ali, ó, para ele escutar. Deus
posso lhe afirmar e lhe confirmar que Deus, Ele responde. Ele responde. Não pelas vezes no nosso tempo, mas é no tempo dele. E Ele responde. Então, se a gente muitas das vezes fica, mas eu não vou orar, porque Deus não vai responder no mesmo tempo. Não, porque eu não vou orar por isso, porque Deus não tem que agir logo e não ora, né? A fé sem a obra é morta. Mas a gente também, tem que ter a se prostrar, a fé, o buscar antes de agir. Então, Jesus aqui, amado, ele orou primeiro ao Pai para tomar essa decisão. Sabe, ele teve a intimidade com o Pai. E orar é isso, como eu falei no início, orar é você ter intimidade com Deus. Aleluia! Como é que você quer ouvir a voz de Deus? Como é que você quer que Deus te dê algo para você, dê uma resposta se você não ora? Porque, sabe, teve uma vez, né? Testemunho. É algo que aconteceu, né, comigo. Eu na inocência, né? Na inocência. Aí eu falei assim, uma vez eu cheguei para a pastora, eu falei, pastora, eu oro por tanta pessoa, pastora. Eu oro por fulano, oro por ciclano. Mas meu pai não é convertido, minha mãe não é convertida, ninguém da minha família é perto de mim. Então, pastora, quem ora por mim, pelo amor de Deus? Eu fiquei assim, meu Deus, eu oro por tanta gente, eu oro por tanta pessoa, mas quem ora por mim? Aí a pastora foi lá e falou, filha, Mara, né? Você tem um intercessor pela sua vida, que se chama Espírito Santo e também Jesus Cristo. Jesus, ele ora por você. E quando eu sabia, mas era como se o inimigo estivesse fechando a minha mente. Era como se ele estivesse falando assim, ei, você não vai mais orar, você não deve mais orar por fulano, por ciclano, porque ninguém ora por você. Quem é que está orando por você? E quando a pastora falou isso, algo dentro de mim se clareou. Você pode até pensar, mas tu não sabia que Jesus orava por você, mas às vezes a gente tem que se afirmar dentro do nosso coração. Então, quando a pastora falou isso, sabe, deu um clarão aqui dentro de mim, uma clareza. Eu falei, realmente, Senhor, o Senhor ora por mim. Eu não estou sozinha nessa caminhada, porque o Senhor ora por mim. Eu estava nem casada, né, ainda. Eu participo como se fosse muito tempo, né, que eu fosse casada. Mas Jesus, ele ora por mim e ele também ora por você. Então, que você nunca possa pensar, eu não tenho ninguém por mim. Não, você tem Jesus. Você quer mais o quê? Jesus, ele é a nossa base. Jesus, ele é aquele que está do nosso lado. Então, se você muitas vezes não tem resposta, é porque, você não se põe em oração. Porque se você se posicionar, ele vai responder. Assim como Jesus, ele estava orando aqui para Deus, creio eu, para tomar uma decisão ali, porque depois ele foi lá, escolheu os seus 12. Deus, ele pode dar a resposta para você. Então, que você possa saber disso, que Deus, ele responde, mas a gente tem que fazer o quê? Se pôr em oração a Deus, ao Pai, né? E Jesus, ele também, ele não só orou, né? Ele não só orou no meio da alegria, no meio da bonança, não. Mas ele também orou no meio da tristeza, no meio da angústia. Eu não sei quantas pessoas aqui estão angustiadas, estão tristes, estão desanimadas, mas se põe de joelho nesse momento também, amado. Não é só um momento de alegria, não é só um momento da bonança, um momento da paz. Ai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo. Não, mas quando você estiver no chão também, quando você estiver mal, põe os seus joelhos no chão. Aleluia! Glória a Deus! Que, sabe, quando você estiver lá, angustiado, sabe, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, que você bote os seus joelhos no chão. E que você possa orar. Porque em muito tempo da minha vida, muitas áreas da minha vida, né, depressiva, né, angustiada, ansiosa, só o que eu fazia era botar o meu joelho no chão. Quando o inimigo estava soprando mentira na minha mente, era só o meu joelho no chão, ainda é, né? Então, é só o joelho no chão, é só a oração que salva a nossa vida. É só a oração que salva a
A pastora, às vezes, ela tem um testemunho, né? Que eu sempre guardo no meu coração. E ela falou uma vez, né? Que quando ela estava angustiada, triste, ela estava triste. Ela chegou dentro do seu quarto, né? E falou: Senhor, eu estou triste. Jesus, eu só queria uma alegria, né? A pastora, eu creio que alguns já sabem, né? Que ela já contou. E ela fala, né? Ela falou: olha, eu estou triste, Senhor, e tal. E o Senhor foi lá, ó. Enviou o seu anjo, só para quem crê, né? Enviou o seu anjo ali, ó, com a bandeja, entregou, ó, o pão e a uva para ela. E o que significa o pão e a uva? A alegria. A uva significa alegria. Então, se a alegria ela estava triste, Jesus foi lá e enviou o seu anjo: ó, filho, eu estou aqui, ó. Agora recebe, porque você se pôs em oração. Você se pôs na minha presença. Então, quando a gente se põe em oração, na presença de Jesus, tudo muda. Porque se a gente estiver lá, estou triste, meu Deus, estou desanimado, não vou negar que às vezes acontece comigo, né? Mas o que a gente deve fazer é entrar no nosso quarto e orar. Entrar no nosso quarto aí e falar assim: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, estou triste, me traz alegria. Senhor, estou desanimada, me traz o teu ânimo. Senhor, estou alegre, me traz mais alegria. Cada tempo, cada estação da sua vida, você tem que estar em oração. Então, sabe, no momento triste, no momento angustioso, esteja em oração. Porque às vezes a gente não diz assim: não, vou orar, né? Porque Deus já está vendo meu coração. Não, retire isso do seu vocabulário, retire isso da sua mente, porque Jesus, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca e você falar assim: ó, Jesus, estou aqui. O Senhor já sabe como eu estou, mas eu estou triste, estou assim. Ou na felicidade: Jesus, eu estou alegre. Jesus, aconteceu algo bom na minha vida. Jesus, muito obrigado. É você estar ali, ó, tendo intimidade com Deus, no momento bom e ruim. E Jesus, Ele teve essa oração. Ele se posicionou em oração, né? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus. Só voltar um pouquinho. Amém. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Ficou achando amém? Amém. Glória a Deus. Mateus, versículo 26, capítulo 26, perdão, e versículo 36. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Fala assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Sobre o seu rosto... e velai comigo, versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Amém. Como eu falei aqui, né? Jesus, Santo, Rei, nosso Salvador, Ele teve esses momentos de
tristeza. Ele teve um momento de angústia. Ele falou o que é aqui, ó. Ele falou: se possível, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Passa de mim este cálice, Senhor. Ele estava o quê? Ele estava angustiado. Até Jesus teve os seus tempos ali, ó. Mas ele se recuou. Jesus, ele estava no tempo de angústia ali, ó. Mas ele ficou paralisado? Não. Jesus, ele se posicionou. Ele foi lá, chamou até os seus discípulos. Olha, descendo aí por mim, né? A batalha é grande, né? Descendo aí por mim. Os discípulos fizeram o quê? Dormiram. Eu vejo que Jesus naquele momento, né? Se sentiu só ali, sabe? Por quê? Porque ele estava prestes a ir para a cruz. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Então, ele estava angustiado. Mas em nenhum momento ele ficou paralisado. Em nenhum momento ele falou: eu não vou orar. Em nenhum momento ele falou: eu não vou fazer isso. Não. Ele se posicionou e falou e orou. Ele se posicionou, se ajoelhou e orou. E falou lá no versículo 42: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então, Jesus ali, ó, ele estava no seu momento angustiado, ele estava no seu momento ali, ó, perguntando: será que se eu, né? Ele estava ali tendo uma conversa com o Pai. Ele estava tendo uma conversa com o Pai, uma oração com o Pai. Jesus, Deus, né? Pai, se possível, né? Olha aqui, ó, no 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vê lá comigo. Ele estava falando com os discípulos, né? Olha só, ele estava angustiado, mas ele não se paralisou. Ele foi lá e orou, falou: ó Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele já estava dizendo, ele já estava, sabe, prostrado ali, falando: Senhor, Deus, Pai, mas eu estou orando aqui, eu estou me derramando diante de ti, estou com medo, sabe, estou ali, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia! E às vezes o que falta na nossa vida é você se posicionar. Aí você fala assim: eu preciso orar. Porque sem oração a gente não pode viver, amado. Se a gente viver sem oração, sem palavra, e achar isso normal, há algo de errado em nós. Há algo de errado em nós, né? Quando eu já me vejo sem ler a palavra, sem orar, eu falo: eita, tem algo de errado aqui. Em nome de Jesus, tem algo de errado, arrependido. Eu falo logo assim: por quê? Porque a gente não pode viver sem oração. Imagina aí, Deus livre, né? Você tá ali dentro da sua casa, né? Então você está orando. Quer dizer, você não está orando, você não está intercedendo pela sua vida, você não está orando pela sua casa, você não está. E você sai e faz uma viagem, vamos supor, né? E que Deus livre você. E acontece algo, um acidente, algo ali. Por quê? Porque muitas das vezes você não está em posição. Você não está em oração. Senhor, o que custa muitas das vezes ele falar: Senhor, guarda a minha vida. Jesus, guarda a minha casa. Jesus, guarda meu esposo. Jesus, guarda meus filhos. Jesus, o que custa? Muitas das vezes nós ficamos em uma tela, em um celular e falando: não, eu estou aqui, mas depois eu oro. Não, daqui a pouco eu oro. Mas às vezes Deus quer ali, ó, naquele momento. Às vezes Jesus só quer falar naquele momento. Não era o seu tempo, amado, era o tempo dele. Aí sabe como muitas das vezes ele já não fala mais? É porque naquele momento você não se posicionou. No momento que ele quis que você se posicionasse. Então, Jesus, ele estava ali, ó, triste, angustiado. Mas como eu estou falando aqui, a posição, ele se posicionou em oração. E ele não foi sozinho. Ele não deu esse super-herói. Ai, não. Ele chamou os seus discípulos. Ó, interceda aí por mim. Então, muitas das vezes, quando você está para baixo, quando você está fraco na fé, o que acontece às vezes? Em vez de a gente agir, a gente se recua. Em vez de a gente pedir ajuda, a gente se recua. Em vez de a gente falar: pastor, líder, me ajuda em oração, a gente faz o quê? A gente se recua. Então, Jesus, ele se reconheceu
reconhecendo, ó, ele reconheceu, realmente, eu estou sendo carne. Eu sou carne também. 100% Deus, mas 100% homem. Ele sentiu dor. Ele sentiu angústia. Jesus ele sentiu, mas ele orou ao Pai. E ele não se deu de super-herói. Ele falou, ei, intercede por mim. Ora por mim também. Então, não deixe esse orgulho tomar o seu coração. Não deixe o orgulho falar, eu consigo sozinho. Não, eu consigo sozinha. Você precisa de alguém. Por isso que Deus lhe botou pessoas para cuidar da sua vida, porque você precisa de alguém. Você precisa do irmão do lado. Você precisa. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Então, que você possa saber disso.